Olá, tudo bem? Eu espero que você esteja muito bem e que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sobre o seu lar, sobre sua família, sobre sua casa, que abençoe você todo. Eu estou muito feliz que você continue aqui com a gente. Quem sabe ainda aí refletindo sobre as músicas que os arautos do rei cantaram, sobre a mensagem que o pastor Elias trouxe para a nossa reflexão. Decisões são importantes e eu sei que você tem decisões importantes para tomar. E agora estamos aqui para estudar um pouquinho a lição da escola sabatina. E eu quero saber de onde você assiste. Põe aqui nos comentários, coloque aí de onde você está assistindo, deixe o seu like, compartilha com quem você sabe que gosta de estudar a lição da Escola Sabatina. E eu estou com dois convidados especiais aqui. O primeiro deles marcou minha vida há alguns anos atrás. Eu sempre assistia antes o que ele falava sobre a lição, anotava tudo para chegar na igreja, compartilhar o que ele já tinha compartilhado. É ele mesmo, pastor Gilmar Batistotti. Pastor, muito obrigado por ter aceito o convite. É uma alegria muito grande tê-lo aqui. O senhor faz parte da minha vida, minha juventude, assim, juventude, né? Juventude no bom sentido, tá, pastor? E eu lembro que quando o Você viu senhor... como é que tá, né, Rodrigo? Você viu a introdução, né? Eu não posso falar nada aqui, não. O senhor, eu ficava ali esperando lições da Bíblia, anotava tudo e na classe, então, eu compartilhava aquilo que o senhor compartilhava com a gente, encantou aí o mundo. Muito obrigado por ter aceito, viu, o convite está aqui com a gente. Privilégio, pastor Hernani, obrigado pelo convite, uma alegria, eu curto muito a lição, né? Rodrigo, meu chefe, viu? Ah, é? Eu tenho um monte de chefe, o Rodrigo é um deles. Pastor Gilmar, fala para nós, qual a sua função hoje aqui no NASP? Eu trabalho na área da capelania, Que bom, que no legal. internato, né? Na pastoral. O último semestre eu dei aula para a faculdade também, algumas aulas. E estamos aí, eu também trabalho no projeto do Núcleo de Missão, que o Rodrigo que é o nosso líder e você vai apresentar, que é o nosso chefe. Quero mandar um abraço para você que acompanha também. É um privilégio para a gente poder compartilhar o que a gente estudou ao longo dessa semana. Uma alegria. Muito bem. Aqui então do meu lado direito, mais próximo, está o Rodrigo, pastor Rodrigo, está aí terminando o curso. Começamos juntos aqui, não é? Mas envolvido com as grandes missões pelo mundo afora. Hoje aqui serve o NASP. Qual a sua função aqui no NASP, Rodrigo? Bom, primeiramente, bom sábado aí, né? Bom sábado, desculpa. Não, Rodrigo, bom sábado, tranquilo. Viu, Rodrigo? Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer. Um prazer também estar conversando com vocês aí em casa. Hoje aqui no NASP, coordeno o núcleo de missão que nós temos aqui, realiza várias atividades, tem projetos pelo mundo. Um deles é o projeto do Chad, e o pastor Batistotti comentou que eu sou um dos chefes dele, né? É um prazer ser chefe, ou entre aspas, né, como ele diz, chefe, mas do George Clooney do Chad. Ah, George Clooney? Cara, você precisa contar melhor essa história aí. Se a câmera der um close nele, vai ver que existem várias semelhanças entre ele e o George Clooney. Então, para mim é um prazer, né? Tá aí, George Clooney nacional. Nacional aqui, e trabalhamos nesse objetivo aí de levar a missão lá para longe. O que a gente não... O que ao longo da vida a gente não tem... O que é intimidade, né, pastor? Mas... Deus tem misericórdia. Pô, fala, Rodrigo. Fala. Mas, e quando, né, ele me ligou e falou assim, Rodrigo, vem aqui, a gente tá precisando da sua ajuda para poder passar a lição, fazer a gravação. Eu já me veio à mente aquilo que você tinha falado, né? Aquela memória antiga, lições da Bíblia, né? E aqui essa voz assim, cara. Memória antiga, olha, memória antiga. Vocês dois começaram bem, mas no silêncio recatado a sensatez se refugia. Muito bem. Rodrigo, prazer, viu, ter você aqui com a gente. Prazer. Então, para a gente entrar de cabeça, Rodrigo, você faz oração para a gente começar então o estudo da lição? Faço sim, vamos orar. Querido Deus e bom Pai, Senhor, mais uma vez somos a Ti gratos pelo dia, pela Tua companhia, Tua proteção, por nos guiar e nos instruir naquilo que nós devemos fazer. E agora, nesse momento, dá-nos sabedoria nessa conversa, ao entendermos um pouco mais sobre o papel do Espírito Santo na nossa vida de testemunho, e também abençoe aqueles que estão assistindo a esse momento aqui, para que eles tenham a Sua bênção e a Tua proteção. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Amém.
Bom, a lição dessa semana foi uma lição muito interessante, falando sobre o papel do Espírito Santo na nossa vida, não é verdade? E eu quero convidar você, amigo, que está acompanhando conosco, a escrever aqui se você teve alguma experiência interessante com o Espírito Santo. Escreve para a gente aqui nos comentários. Você já percebeu que hoje é um sábado diferente. Hoje é o sábado em que celebramos os 100 mil adoradores que são inscritos nesse canal. E está sendo uma festa maravilhosa. E eu agradeço a você que faz parte desses 100 mil. E hoje, quase 103 mil, mas vocês estão contidos nesse ministério e fazem parte. E eu quero saber um pouco da sua história também, tá bem? Então escreve aqui nos comentários, deixa seu like aí e vem com a gente agora no verso para memorizar da lição. O verso para memorizar da lição diz assim, está em Atos capítulo 4, verso 31 e diz: estando eles orando, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Olha que fantástico. Ali, enquanto oravam, a unidade na oração, a presença do Espírito Santo foi manifestada e percebida de maneira física entre eles. Sabe, quando Jesus ordenou os discípulos para cumprirem a missão, quem sabe olhando para eles, pela capacidade deles, eles podem ter pensado que desafio enorme. Mas quando nós percebemos as garantias que o Senhor Jesus deu para o cumprimento da missão, nós percebemos que esta missão, esta ordem para ir e testemunhar, também está sobre nós e nós não precisamos ter medo, porque nós não estamos sozinhos. Esse poder foi tão grande no período dos apóstolos que Paulo escreve que essa mensagem chegou ao mundo inteiro. Sabe, hoje nós vamos perceber a responsabilidade que está sobre os nossos ombros de falar e testemunhar desse Cristo. Pastor Gilmar, eu estou tão emocionado de tê-lo aqui, porque eu lembro que antes eu assisti o senhor aqui e alguns convidados ali. E hoje eu tenho o prazer, eu estou emocionado de verdade, de ter o senhor sentado aqui nesse sofá, viu? Estou aqui me contendo de alegria. A gente tem que se contentar onde a gente está. Na vida é assim. Mas eu gostaria de estar aí. Mas na vida é assim, seja feliz. Né, Rodrigo? Onde você está? Estou feliz aqui, vou curtir aqui. Mas eu acho que é melhor do outro Quem sabe um dia a gente faz uma troca? Vamos combinar uma troca? Só um sábado, hein? Pastor Gilmar, eu imagino o climão na Santa Ceia. Está lá Jesus com seus discípulos, quando Jesus diz assim, olha, eu vou para um lugar que vocês não podem me acompanhar. E aí Pedro começa a olhar para onde o senhor vai? E aí Filipe também, senhor, mas como vai ser isso? E de repente Jesus fala assim, olha, eu vou embora e vocês vão ficar e a missão de vocês é ir ao mundo inteiro e pregar. Deve ter ficado um climão ali entre eles. Mas qual foi a garantia que Jesus deu a eles que eles não estariam sozinhos? Porque Jesus não estaria. Mas Jesus vai falar, vai dar esperança. O que é? Qual foi essa esperança que Jesus deu para os discípulos? Até porque não havia uma compreensão total do que realmente aconteceria, né? Então, tudo isso, esse clima fica tenso também por causa disso. Então, tem o sentimento da ausência, da perda, né? Tem a incompreensão do que realmente, o que viria pela frente. Então, a gente tem vários detalhes que geram esse momento de tensão. Eu queria convidar os amigos para a gente ler a Bíblia. Fique à vontade, pastor. O texto de São João, capítulo 14, verso 16. Por favor. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós outros. E também o texto de São João 16, verso 7, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. E aí ele vai no capítulo 14, no capítulo 16, falar um pouquinho sobre quem viria, né? Essa é a promessa, a vinda do Espírito Santo.
é bom a gente lembrar, não é o tema da lição, mas é bom a gente lembrar que originalmente a ideia de que o Espírito Santo é um ser da divindade que estaria ao lado deles, um outro igual a ele. Então nós estamos falando de uma pessoa, não estamos falando de uma energia, não estamos falando de uma força, né, simplesmente, mas estamos falando de uma pessoa que estaria ao lado deles e os acompanharia. E além de acompanhá-los, o Espírito Santo também capacitaria, estaria com eles e estaria com as pessoas que eles teriam contato. Prepararia o caminho para que a mensagem do Evangelho chegasse ao coração deles. Então, há uma... Se a gente analisar aqui, não só é uma capacitação pessoal, mas é uma atuação em favor do outro. A gente viu, acho que foi na semana passada, do poder da oração intercessora, né? Então, assim, quando a gente pensa nisso, o Espírito Santo, eu estou dizendo para o Espírito Santo também, trabalhe no coração dele. Então, o Espírito Santo trabalharia, porque os desafios que eles tinham, você citou aqui, eram enormes, e desafios que aparentemente, cara, impossibilidade total. E é interessante, quando a gente para pensar nesse aspecto, que nós temos essas informações hoje, eles não tinham. Exato. E quando você para pensar na pessoa do Espírito Santo, é uma garantia muito grande, porque foi este ser, essa pessoa da divindade, que pegou um outro ser como ele e transformou em um feto. Então, é um poder muito grande de transformar um outro ser como ele em um feto e mantê-lo ali em uma mulher comum. Então, para nós, fala assim, olha, então agora a coisa vai fluir mesmo, porque quem está com eles é alguém, é um ser, é Deus que está com eles. E a gente tem também, por exemplo, você citou isso, a gente tem no momento do início do ministério do batismo, a gente também tem a confirmação com a presença do Espírito Santo. Então nós, né, tudo isso monta um cenário assim muito forte. Sim. Para o que é o Espírito Santo. Sim, e eu estou vendo que o pastor Rodrigo, ele está aqui assim, ó, com o microfone ali. Eu não sei se ele está querendo falar, será também, pastor? Ele é um menino bem educado, assim, mas ele é um tique mesmo. É? Estou aqui observando só. Mas é legal ver essa noção do Consolador, alguém como ele, para os discípulos nesse momento de incertezas, né? Como o pastor comentou. Então, ele deu um comando aos discípulos, né? Ide por todo o mundo, começando aqui em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E você olha e você vê o desafio e você pensa assim, poxa, né? Como que a gente vai fazer isso? E a noção de que eles teriam, então, Deus com eles, eu acho que traz um conforto. Eu tenho certeza de que traz um conforto e trouxe para eles também naquele momento. Ok. Diante de impossibilidades, nós temos uma possibilidade. Essa é, para mim, a grande mensagem da vinda do Consolador. Então, cara, nós temos impossibilidades. Olha o número que a gente é, que nós somos. Um número reduzido. Segundo, que recursos a gente tem diante do desafio? Não temos. Vamos lá. Culturalmente, nós temos uma outra limitação. Então, olha só, tem um número reduzido, tenho recursos reduzidos e tenho número, recurso... E a barreira linguística naquele primeiro momento. Culturalmente, exatamente. Então, olha só, eu tenho impossibilidades. Uau, mas eu tenho o Espírito Santo. Então, eu tenho possibilidade. Queria aproveitar e aplicar isso aqui, porque muito legal a gente pensar. Quando a gente olha assim, pastor, levar a mensagem de salvação a todos os lugares no mundo. Nós temos mais possibilidades? Não sei se nós temos. Nós ainda temos barreiras muito grandes. O Rodrigo trabalha com o nosso núcleo de missão, poderia falar isso, por exemplo, o número de línguas que a gente tem. Ele serviu como missionário, né? Questões religiosas, né? Recursos. A gente tem mais recursos? Não sei. Mais do que os discípulos, de repente, sim. Exatamente, exatamente. Mas nós também nos vemos diante de impossibilidades, humanamente. Humanamente, nós temos muitas dificuldades. Não sei se vou analisar aqui um quadro comparativo, talvez historicamente,
que eles teriam mais dificuldades ainda, óbvio, não tenho cultura, na barreira linguística, né? Mas para mim há uma coisa igual. Não estou comparando o nosso desafio com eles, em hipótese alguma. É impossibilidade. Para mim esse é grande, mas o Espírito Santo é o agente da possibilidade. Muito bem. A gente já comentou sobre isso, mas Rodrigo, deixa eu te perguntar uma coisa. Os discípulos eram poucos, eles eram poucos. Fala-se aí de 120, 500 ali no Pentecostes. Mas como que homens, vamos dizer assim, ó, com pouca cultura, não estudaram nas grandes escolas, mas como esses homens conseguiram impactar o mundo? Qual foi, assim, o ponto principal para eles conseguirem impactar o mundo inteiro do tempo deles? O ponto principal para que eles tivessem esse impacto no mundo conhecido ali na época foi a dependência do Espírito Santo. E a gente não tem nem muito o que divagar e ir por outros caminhos tentando achar explicações, porque o trabalho de testemunhar, de levar a mensagem que eles tiveram e propagando ali depois todos os ensinos de Cristo foi unicamente pelo poder do Espírito Santo. Ainda que eles tivessem, então, um ou outro um conhecimento a mais, ou talvez uma facilidade ou outra a mais do que as outras pessoas, a dependência deles do Espírito Santo e a noção de que somente através dele eles poderiam, então, prosseguir e avançar com o trabalho, fez com que o cristianismo ali no primeiro século tivesse o crescimento que teve. E para mim, pastor Hernani, Rodrigo, essa talvez seja a grande diferença, essa palavrinha que você citou, dependência. Porque qual é a tendência quando nós olhamos para nós assim? Uau, a gente pode ter um pouco de recurso, a gente pode ter condições de cultura, né? Nós estudamos a língua, isso é extremamente essencial para a pregação do evangelho. Pensando num país com a mesma língua, no nosso caso, nós precisamos imergir porque a gente tem subculturas, né? A gente precisa imergir naquela... Então a gente se acha muito capacitado, se produz muitos livros, a gente tem muita coisa, a gente tem muitas estratégias, tudo isso é importante. A formação é importante, né? O estudo, por exemplo, o NASP é que oferece uma pós-graduação em missiologia. A gente tem professores doutores na área. Ok, isso é extremamente importante. Quando a gente vai para um país que a gente não conhece, no caso, ou vai aqui fazer algum trabalho, a gente vê que diferença o conhecimento faz. E realmente ele faz. Mas qual é a grande diferença? Para mim, esse é o pensamento da lição, dentro dessa pergunta que você faz para o Rodrigo. E o Rodrigo responde, né, sabiamente ali. Chama-se dependência. Dependência. E, pastor, algo muito interessante, justamente nesse ponto que você comentou. A gente tem muito conhecimento a respeito da pessoa do Espírito Santo, de quem ele é. Nós temos uma matéria, né? A gente teve a oportunidade de estudar junto. Pneumatologia, o estudo da pessoa do Espírito Santo. A gente tem um conhecimento a respeito de quem ele é. Conhecimento filosófico. Isso. Algo que os discípulos ali no primeiro século não possuíam. Não. Então, o que fez realmente a diferença? Não excluindo a importância desse conhecimento filosófico, mas foi justamente o outro conhecimento, o pessoal. O entendimento de que ele deveria fazer parte intimamente da vida dele. Então, até comentar um caso com vocês. Eu lembro quando cheguei ali no país da Guiné, em 2017. Guiné-Conakry. Conakry. Não é a Bissau. Não é Bissau. Não é a Equatorial e também não é a Papua Nova Guiné. É a Guiné-Conakry, que se você que está acompanhando a gente e virar a sua lição, você vai ver que é um dos países que se encontra ali. Ali. Bem nesse cantinho aqui, ó. Para onde vão as ofertas da Igreja Adventista do mundo inteiro, essa região. Exatamente. Então, Chad está aqui também. Chad também está aqui, olha lá. Então eu estive ali no ano de 2017 no país da Guiné e eu lembro que em um dos momentos ali, um dia, eu saí com alguns obreiros bíblicos. A gente ia para uma vila avançar com o trabalho, né?
E eu não falava muito do idioma na época, do francês. Então eu só me comunicava o básico. Mas eu cheguei ali e eu perguntei para eles de início, tá bom, quais são as estratégias agora que a gente chegou nesse vilarejo, que a gente nunca tinha vindo antes, o que a gente vai fazer? E eles olharam para mim e falaram assim, não sei, Deus vai guiar. Eu falei assim, cara, é sacanagem isso aqui, né? Você veio da cultura das estratégias. Eu vim de onde eu não preciso nem pedir, eu já tenho tudo entregue a mim. Você já sabe o O que que eu fazer. tenho que fazer. Não, a gente não quer dizer que não seja importante. Viu, Nós vamos pastor chegar nessa Hernani? parte. Exatamente. Exatamente, mas daí eu, com essa concepção, daí eu cheguei ali e falei assim, cara, tem alguma coisa de errado aqui. Eles precisam adotar os mesmos métodos que eu. E nesse momento que eles falaram assim, não, Deus vai mostrar. Eu fiquei tentando entender, então tá, que se mostre, né? E a partir do momento em que eles falaram isso, a gente começou a andar pela vila e eles entravam em uma casa aqui, mas eles não entravam na casa seguinte. Eles entravam em outra casa e eu via que em cada casa que a gente entrava, existiam ali pessoas necessitadas. E naquele momento eu vi realmente como o Espírito Santo estava guiando. E existia neles ali, o que eu aprendi com eles, uma dependência total do Espírito Santo, o que não quer dizer que os métodos, as formas, as estratégias que nós pensamos não são importantes, mas até mesmo aquelas que nós pensamos em algum momento pode não ser importante, e a dependência do Espírito Santo é o que vai determinar, siga por aqui ou vá por ali. Então, voltando lá no início à sua pergunta, eu responderia com dependência, né? Eu acho Legal. que isso foi o ponto-chave deles. Então, querido amigo, querida amiga, você está percebendo? Talvez você fale assim, pastor, mas eu não fiz um curso, eu não tenho uma capacitação. Mas tudo que você precisa é depender do Espírito. E com o tempo, você vai ter oportunidade de aprofundar, de estudar, mas inicialmente, se preocupe em depender do Espírito Santo. Quando você depender do Espírito Santo, ele vai falar por você na hora certa. Ele vai falar, você vai ser um instrumento. Mas para isso, você precisa depender. Confie menos em você mesmo e confie mais no Espírito Santo. Duvide mais de você do que da ação de Deus sobre você. Confie mais na ação de Deus em você do que em sua ação sobre as pessoas. Tá bem? Então, segura essa ideia aí e prepara, aperta o cinto, que agora a gente vai voltar aqui para o pastor Batistotti. Posso ler uma frase? Pode, Que está pastor. no guia de estudos? Pode. Ou na lição? Pode. O senhor quer mais ou menos dizer onde está na lição? O pessoal, quem sabe, também gosta de anotar? Domingo. Ok. Domingo, último parágrafo. Testemunhar é simplesmente cooperar com o Espírito Santo para glorificar a Jesus. Olha só. Então, eu gostei da forma como o autor, pastor Mark Finley, colocou, que é um evangelista de pregação no mundo inteiro. Então, quando eu olho para o autor, assim, a gente já ouviu o Mark Finley pregar, eu fico pensando assim, o cara que prega no Kremlin, quando cai a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a gente já ouviu histórias. Então, tem a sensibilidade. O Espírito, testemunhar é simplesmente cooperar com o Espírito Santo. Mas às vezes a gente faz um processo inverso. Verdade. Entendeu? É verdade, pastor. A gente acha que o Espírito Santo tem que cooperar com a gente. E em falar em testemunhar, deixa eu aproveitar e pegar o gancho aqui. Testemunhar é um dom que só alguns recebem, pastor? O Espírito Santo escolhe alguns com o dom de testemunhar? Ou o testemunho só é válido quando tem morte, crime, sangue, prostituição, drogas? E como é que fica aquelas pessoas que têm uma vida plana, uma vida reta? Como é que fica? Então, a pergunta que eu lhe faço, só alguns recebem esse dom? E o testemunho, para ser válido, tem que ter tragédia? Quando a gente pensa assim, é o que eu vou contar da minha história, né? Quem era o Gilmar, o que o Espírito Santo fez por ele, está fazendo e como está sendo a vida dele hoje. Para mim, isso resume o que é testemunho. Quem eu era, o que aconteceu comigo quando eu conheci Jesus e o Espírito Santo atuou, e o que está acontecendo hoje. Esse é um dom que só alguns recebem, não? Diante disso, todos nós temos nossa história. Logo, esse não é um dom que só... Existem formas de testemunhar, então daí cada um vai ter a sua forma. Mas eu gosto de pensar
E a gente pensa nisso quando a gente vai para um país onde tem uma cultura totalmente diferente da nossa, religiosa também, que a primeira Bíblia que as pessoas leem é a nossa vida. Então, é o meu testemunho, é quem eu sou. Existem países que eu não posso nem abrir a Bíblia. É uma realidade, quando o senhor fala assim, é uma realidade tão distante da nossa, né? É. Mas você sabe, pastor, que nós no nosso país temos liberdade para abrir a Bíblia. Mas às vezes existem circunstâncias e situações que é melhor que eu não abra, que as pessoas leem a minha vida primeiro, antes que eu abra. Mas qual é a nossa tendência? Eu quero abrir e convencê-lo daquilo que, né? A gente viu isso há algumas semanas, né? Eu quero fazer com que o indivíduo logo seja da minha comunidade religiosa, né? E na realidade, primeiro eu deveria criar um laço de amizade. Então, voltando à sua pergunta, todos nós somos chamados para testemunhar. As formas como vamos fazer isso, aí é característica de cada um, habilidade de cada um, mas todos nós somos chamados para isso. Muito bem. E o testemunho, para ser poderoso, tem que ter tragédia? Essa é uma... Porque eu fico pensando nas pessoas que nunca se prostituíram. Ela nunca tomou um tiro, ela nunca tomou facada, ela nunca tomou um tiro e facada. E como é que fica o testemunho dessas pessoas? Na realidade, assim, ó, eu vou filosofar aqui, tá? Tá bom. Todos nós somos iguais na tragédia. Só vai diferenciar qual ela é. Porque todos nós carecemos da graça do poder de Deus. Todos nós. Talvez aquela situação não aconteceu comigo trágica. Mas qual a diferença entre eu e ele? É meu estado pecaminoso. Então, Sim. todos nós estamos diante da mesma tragédia. Ou seja, carecemos da graça e do poder. Agora, alguns passam por situações inusitadas, terríveis, de resgate. Agora, eu vou dizer para você, pastor, é que nem pensar nos dois filhos, né? O que ficou em casa da história do pródigo. O que ficou em casa e o que foi. Os dois tinham a mesma necessidade, o encontro com o pai. Às vezes o que está também não encontrou com o pai, né? É o que Martin Buber vai dizer no livro dele, Eu e Tu, né? Todos nós, num diálogo, necessitamos do encontro. A gente pode estar aqui e não está tendo encontro nenhum. Eu acho que a gente está tendo, né? Porque a gente está numa interação muito Sim. legal, né? Mas a gente pode estar aqui e pode não acontecer nada. Então eu careço da graça e preciso compartilhar isso com as pessoas. E é interessante esse pensamento, porque eu lembro que em muitos momentos, quando eu era menor, quando eu era mais jovem, daí vinha aquela ideia de que, poxa vida, eu nunca saí, vivi essas coisas assim, no mundão e tal. Meu pai é pastor, então Você sempre quer mandar um estive ali. abraço para ele? Fica à Vou mandar vontade. um abraço, pai, mãe, um abraço, vós, um abraço, né? Só para ele? Para algum pastor mais? Você gostaria de mandar? Vou abraço. aproveitar, mandar Aproveita, também aproveita. Yasmin, minha Quem é, linda, quem é minha Yasmin? namorada. Ah, é sério? Namorada, então mandar um beijo pra ela, pros pais dela também. Quem são os Bom pais? sábado. Pode falar aí, os pais, quem são? Pastor Adolfo, Janete, um abraço, um bom sábado pra vocês aí. Pra Isa também, que tá no ABC, não sei se você vai ver, mas um abraço, fica aí, né? Então mandar um abraço já pra eles. Então a gente, voltando aqui A gente só tema, queria descontrair, viu? Porque beleza. você ficou me zoando no começo, tá? Não, mas é chumbo cruzado aqui, eu já entendi. Vou até dar uma arrumada aqui. Isso chama-se, Rodrigo, o encontro. Isso aqui é um encontro. Nós nos encontramos. Eu tenho minhas dúvidas se quem te deu essa dica aí pra falar isso foi o Espírito mesmo. Mas veja bem, né? Você que talvez está acompanhando a gente em casa, pense, poxa, eu nunca vivi essas tragédias, né? Então eu não tenho esse poder para testemunhar. Mas eu acredito que a maior tragédia que nós tenhamos em nossa vida é justamente o fato de sermos pecadores. 1 Pedro 2,9 diz, né? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Assim como você também foi chamado das trevas para a luz. E uma vez que você aceita isso, a despeito das
tragédias que você tenha vivido, você tem a capacidade de testemunhar, porque agora você experimentou o poder de Cristo na sua vida, o perdão que ele oferece pelo fato de que, como você era e como você passa a ser no momento que você o aceita. A sua fala, ela remete aqui a algo que eu tenho repetido quase todo sábado. Que às vezes nós nos preocupamos que a história da nossa transformação atinge as pessoas, quando na verdade o que atinge as pessoas é a ação do Espírito Santo através de nós. Então você não precisa ter uma história trágica, como você colocou, você só precisa ser dependente do Espírito. Porque testemunhar, né, pastor Batistotti, não é falar do que eu faço para Deus, é falar do que Deus fez por mim. Então o testemunho não precisa ter sangue, sexo e drogas. Ele basta ter o seguinte, olha, antes eu era assim, Deus me transformou nisso que eu sou hoje. Por favor. Pastor, eu queria ler o que está no guia de estudos, que eu acho que vale a pena a gente ir para motivar. Só para deixar claro que tudo que a gente está conversando aqui está no guia, tá? Exatamente. Mas porque senão, Rodrigo, ele fala de um jeito como se a gente não estivesse falando nada da lição da escola. Você percebeu também isso aí? Perdão, eu pastor. Eu percebi, mas nesse momento eu vou preferir ficar aqui na minha. Perdão, pastor, não era esse o objetivo. Ah, então tá bom. É que eu sou daquela ala antiga, foi mencionado no início do programa. Memória antiga. E aí eu gosto de sublinhar, entendeu? Por isso, Rodrigo, tá? Não é que tá? É que eu quero ler no... Mas assim, ó, você aparenta estar muito mais jovem do que você realmente é. Eu vou ler o texto. Leia, tá? Leia o seu caderno de estudos. O ponto importante aqui é que por trás dos grandes números, na lição de segunda-feira ele trabalhou a questão de como a igreja cresceu. Havia indivíduos, cada um era um filho de Deus por quem Jesus Cristo havia morrido. Certamente gostamos de grandes números, não tem nada errado com isso. Mas no fim, testemunhar é geralmente um esforço individual, de coração a coração. Então é assim, é eu compartilhando com você, eu fazendo parte da sua vida. É o Espírito Santo atuando em mim, dizendo assim, Gilmar, que diferença você pode fazer na vida desta pessoa? E eu simplesmente digo, Senhor, me usa. Me usa. Não querendo que aquela pessoa se torne assim, eu quero ir para que ele se torne parte da minha comunidade. Isso pode acontecer, mas o meu objetivo é o quê? É coração para coração. E aí vai a história de cada um, não importa como ela foi. Se ela foi extraordinária, de um resgate extraordinário, ou se ela foi, como o Rodrigo mencionou. Eu sou um filho de pastor, né? Eu servi como missionário, eu estou terminando teologia, estou terminando administração, e eu vou continuar compartilhando essa mensagem. E não é um baita testemunho? Sim. Enquanto ele falava, eu lembrei de Paulo falando sobre si mesmo. Ele falou assim, se isso que eu sou vale alguma coisa, olha, eu sou dessa tribo, eu sou hebreu de hebreus, mas no final ele fala assim, isso aqui para mim não é nada. O importante é o que Cristo fez por mim. E deixa eu pegar esse gancho do pastor Gilmar, Rodrigo, e te fazer uma pergunta aqui. Colocar você bem no fogo agora, tá bem? Então prepara aí o coração. Se testemunhar é deixar o Espírito falar através de mim, isso quer dizer que eu não preciso mais estudar a Bíblia? Isso quer dizer que eu tenho que estar apenas ali, preparado, assim, concentrado, porque quando eu precisar falar, o Espírito vai falar. Quando eu for pregar, não preciso me preocupar de aprofundar, não preciso estudar missiologia, porque uma vez que o Espírito vai me usar, eu estou plenamente pronto. Essa ideia é correta? Eu queria ler então aqui com vocês, João, capítulo 14, versículo 26. Diz o seguinte: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Aqui a gente vê bem claro que o trabalho do Espírito Santo não é somente de nos ensinar, de nos dar a sabedoria para entender aquilo que nós estamos lendo a respeito da palavra ou a respeito de qualquer outro conhecimento que vá nos ajudar na nossa vida e no nosso testemunho.
Ele vai nos ajudar não somente nesse aprendizado, mas também ao relembrar aquilo que nós estudamos. Logicamente, ele pode trazer a nós um conhecimento que nunca havia passado pela nossa mente, assim como a gente vê logo no Pentecostes, os discípulos falando os idiomas que eles não tinham nem um conhecimento próximo deles. Mas a gente entende também que isso não exime a nossa responsabilidade de buscar nos capacitar através de vários meios, então, de maneira próxima aos discípulos. Por exemplo, eu tenho que ir para um país, eu tenho que aprender o idioma. Não, vou deixar que o Espírito Santo me dê. Faça o seu papel de casa. Estude, ele vai te capacitar e o seu aprendizado vai se dar através do poder dele. Mas também não pense que você podendo fazer, deve deixar somente para ele. Não, ele vai fazer e assim você deixa quieto. Né? As informações técnicas são importantes, em qualquer nível. Mas isso não limita o poder de atuação do Espírito Santo no indivíduo. Como disse o Rodrigo, dependendo do desafio que eu tenho, eu preciso me aprofundar tecnicamente. Eu sempre digo assim, quanto mais eu conheço, melhor é. A gente estava conversando aqui, antes, né, batendo um papo, e aí eu até fiquei zoando com ele, né? Quer dizer, eu preciso sentar mais com você, porque eu estou aprendendo coisas. Já vi essa história antes. E é verdade. E é verdade. Assim que eu brinco com o Rodrigo. Isso, Rodrigo, eu preciso sentar mais com você, porque eu aprendo, né? E realmente é assim, né? Então, a informação técnica ela é importante. Mas você se referiu ao telespectador, eu acho que foi legal. O indivíduo talvez não tenha tanto conhecimento técnico, mas quer ser usado. Mas busque o conhecimento técnico. Agora, lembrando que o conhecimento técnico ele não pode ser somente intelectual. Tem que estar ligado ao coração. E quando a gente vai para a palavra, é experiencial. Não sei se existe essa palavra. Sim, É existe. experiencial, sabe? Então a palavra ela tem que entrar aqui, mas ela tem que atingir aqui, simbolicamente falando, né? Tem que haver um poder transformador em mim. E o Espírito Santo vai me lembrar disso, não para responder tecnicamente, mas às vezes para ficar calado. Eu conto uma história aí, vou repeti-la, de um padre que eu conheci no Mas a história é verdadeira? É verdadeira, Ah, então tá com bom. certeza. Nas épocas de George Clooney do chat. Entendi. Exatamente. Eu conheci um padre lá no Chad, 30 anos de África. E o padre é qual? Brasileiro. O padre é brasileiro. Francisco, padre brasileiro, 30 anos como missionário na África e 36 anos cuidando de missões pelo mundo. E há um ano ele estava no Chad. E ele soube que a gente estava lá, chamou a gente para comer e tal, fez um almoço, foi um negócio. E eu perguntei para ele uma hora, padre, o que você sugeriria para a gente aqui? A gente está chegando para aprender mais da cultura, para ter o encontro. Se relacionar melhor Exatamente. com as pessoas. Ele falou assim, fale menos, ouça mais. Quando eu penso assim, fale menos, ouça mais, eu lembro da Bíblia. Certo? Então, na hora veio o texto bíblico para atingir meu coração, para me dizer assim, seja tardio no falar e rápido para ouvir. Esse é o conselho de Tiago. Então, olha só, estou dando um exemplo de um conselho que ele estava me dando e de como o texto bíblico, na hora, chegou. Então, assim, tem que ser experiencial, pastor Hernani. Porque se eu não tiver experiência com o texto, não há mudança de vida. Verdade. Ficou simplesmente no nível intelectual. Eu quero ter conhecimento intelectual. Eu admiro, por exemplo, colegas que têm conhecimento intelectual que são extraordinários. Aqui na academia, acho isso maravilhoso, excepcional. Eu quero ter. Mas eu quero também ter um encontro com a palavra, entendeu? Para aí haver o processo de mudança. E aí o testemunho ser realmente aconteceu o testemunho. É legal ele ter comentado justamente sobre isso, porque para mim foi assim. Então, a gente comentou
algum tempo atrás aí, logo no início, sobre a matéria que a gente tem no curso teológico, né, de pneumatologia. E no momento em que então eu vi aquilo na prática através daqueles obreiros bíblicos, eu falei assim, poxa, olha só, todo aquele conhecimento que eu tive, agora eu estou vendo na prática, eu estou vivenciando, estou experienciando. Então, é muito legal a gente ver essa conexão e a importância que existe em se capacitar, em saber. Conhecimento nunca é demais, mas também entender que é o Espírito que nos ajuda a entender e nos ajuda posteriormente a propagar E o isso. interessante, Rodrigo, usando da sua experiência, é que você estudou esse assunto, essas pessoas te acompanharam, não estudaram, e eles estavam praticando aquilo que não estudaram, e você aprendendo a prática daquilo que estudou. Então é uma conexão muito bacana, né? Porque muitas dessas pessoas às vezes não têm oportunidade que a gente tem aqui, por exemplo. Mas elas se colocam à disposição. Uhum. E às vezes, vamos avaliar a gente, às vezes nós temos conhecimento, mas não nos colocamos à disposição. Temos o conhecimento e não a prática. Exatamente, né? Assim, o ser usado para, Uhum. que eu acho que é para mim a grande diferença aí. Então, você, querido amigo, você está percebendo? Você não precisa se preocupar hoje em entender tudo sobre o livro de Daniel, sobre o livro de Apocalipse. Eu não estou dizendo que você não tem que se preocupar, em que você não tenha que entender. Estou dizendo que a sua preocupação não precisa ser essa. Se você entendeu que Deus é amor, pratique isso com seu vizinho, com seu amigo. Pratique na sua casa. Pratique esse amor em amar as pessoas. Se você aprendeu algo sobre o sábado, pratique isso. E compartilhe o que você tem recebido do Espírito Santo. Alguns se preocupam demais em querer responder todas as perguntas que podem ser feitas a você. Se você não souber, é simples, diga, olha, isso eu não sei, mas eu posso procurar saber. E quem sabe é um indicativo, uma maneira educativa do Espírito Santo guiar você nos assuntos que você precisa saber hoje. Eu quero dar um conselho para você. Não se preocupe em saber tudo. Não se preocupe. Se preocupe em saber as coisas assim como você sobe uma escada. Um degrau de cada vez. E você vai perceber que o seu aprendizado vai ser bem mais rico, porque vai unir o estudo com a prática. Tá bem? Pastor Gilmar, deixa eu te fazer mais uma pergunta aqui. Você ia ler do seu caderno de estudos? Não, se você quiser ler, fica à vontade. Então tá bom. Não, que de Pastor, repente você vai me perguntar exatamente o que eu vou eu ler. vou te Então eu perguntar. vou me submeter ao professor. Ô, meu amigo, quem me dera, quem me dera. Eu tô aqui muito feliz de ter você aqui, você não imagina. Tamo Volto no curtindo. tempo, eu Tamo volto no tempo curtindo, aqui. Rodrigão, tô curtindo, cara. Falou, né? Ele falou, eu volto no tempo, né? Volto Cara, no é tempo. só Alguns bullying hoje. anos, Só alguns bullying, anos. só bullying. Pastor, vem aí na sua cabeça, quer dizer, o senhor já falou que está no caderno de estudos, então pelo que o senhor estudou no seu caderno de estudos, quais são os personagens que a lição mostra que foram usados pelo Espírito Santo em momentos-chave da vida deles? A gente tem uma lista, né? Sim. A gente tem a atuação de Estevão, Isso, a gente tem a manifestação, a defesa de Pedro, por exemplo, por causa do questionamento se o evangelho deveria ser anunciado para todas as pessoas e a barreira que eles tinham de preconceito sim. de falar para quem não Pros era gentios. judeu, exatamente os gentios. A gente tem a atuação de Filipe o eunuco, a gente tem a orientação de Paulo para pregar diretamente, especificamente num lugar, né? Interrompendo dizendo não é por aqui, mas lá. é por lá. Então, diante desse cenário aqui, né, eu vejo assim detalhes de vida. E aí, quando a gente pensa em detalhes de vida, o guia citou, por exemplo, as perseguições, as dificuldades, as provações, e o Espírito Santo estava ali com eles. Então, olha a promessa de Jesus lá, o Consolador vai estar do seu lado. Hernani, quando eu penso nisso, cara, quantos de nós, às vezes, não nos sentimos incapazes para a realização de um trabalho, de um testemunho? Vamos lá, estamos falando para alguém aqui que
olha para uma pessoa e diz assim, cara, eu gostaria de falar do amor de Jesus para essa pessoa, mas eu não tenho condições, isso é impossível. Deixa o Espírito Santo usar você. Tiago, Filipe não se preparou para falar para o eunuco. Ele não se especializou para falar para o eunuco. Então, ele simplesmente falou o que ele já tinha estudado e lido. Então, às vezes eu vejo, pastor, que as pessoas se preocupam demais e falam assim, eu vou me preparar para falar para aquela pessoa. Quando, na verdade, você só tem que ser você. E outra coisa, às vezes a gente precisa desconstruir pensamentos que a gente tem. Isso mesmo. Barreiras que a gente tem. Eu e o Rodrigo conversamos bastante por causa do trabalho. O Chad, por exemplo, é um país de maioria muçulmana. Eu desenvolvi uma amizade com o Rodrigo, aconteceu isso lá em Guiné com um amigo. Ele teve até uma experiência esses dias, né? Sim. Compartilha, Rodrigo. Acho que é legal, cara. Justamente nesse contexto, né, do Espírito Santo e deixar ele trabalhar, a gente tem muitas vezes a ideia de que devemos chegar e descarregar tudo aquilo que nós sabemos. E com um amigo em específico que eu fiz na Guiné, um país também de maioria muçulmana, ele dirigia o meu táxi, a mototáxi, então sempre eu ligava para ele, vamos para a igreja e tudo mais, muçulmano, me levava e assim por diante. E hoje, depois de 3 anos da nossa amizade, 2020, depois de 3 anos na nossa amizade, semana passada, ele estava doente com malária, me ligou. Para eles é quase que comum, né, ficar doente com a malária. E naquele momento eu entendi que eu devia orar. E em 3 anos de amizade, foi a primeira vez que eu orei. Em 3 anos de Em amizade. 3 anos de amizade. Nunca, sendo bem sincero, nunca tinha sentido a necessidade. Mas eu vi naquele momento uma oportunidade. E que o Espírito falou assim, ó. Ora. E assim a gente sai com a amizade, né? Não peguei e falei assim, agora que eu orei, vamos lá. Então agora deixa eu descarregar. Não, é uma submissão ao Espírito e deixar ele te conduzir. Em algum momento é uma oração, em outra é um abraço, em outra é falar que Jesus te salvou e assim por diante. Outra não fala nada, Outra né? não fala nada. Hernani, eu fico pensando em pessoas que a gente está conversando agora e tem inúmeros familiares, por exemplo, que não congregam da mesma fé. E aí vai para uma festa de final do ano, sabe? Aquelas festas que reúne família, ou vai nas férias. E aí a gente vai com um desejo. Eu não estou dizendo que a gente não deva pregar. O Rodrigo não está não dizendo... é 8 e 80. Exato, não é o isso 40 ali, né? A gente não está dizendo. A gente que está dizendo assim, cara, deixa o Espírito Santo falar. Conduzir. Exatamente. E aí, cara, eu posso ser crente, mas posso ser um cara legal. Talvez esse seja o grande desafio da gente. Eu posso ser um cristão, mas posso ser legal. Posso chamar o cara para jogar um tênis comigo, dar uma pedalada comigo. É outro nível, né? Jogar tênis. Eu ia falar assim, vem comer uma pipoca, o cara quer jogar tênis. Mas aí você já Não, começa a perceber as coisas, não, né? O cara tá com o cara agora na casa dele, ele tem uma secretária que ele avisa a secretária eletrônica e ela faz tudo dentro de casa. Olha o nível. Como é que é o nome, pastor Hernani? Ecodot. Você Que viu? isso. Ele fala assim, eu indiquei um livro para ele aqui, ele gravou no celular, me faz lembrar o livro que o pastor Gilmar Nicolau... Tem que usar o que a tecnologia oferece, né? Voltando ao assunto sério aqui. Eu entendi que esse era o momento onde eu deveria ficar quieto. Voltando ao assunto. Então, assim, cara, vamos deixar o Espírito atuar na mente da gente. Sabe? Desenvolver essa sensibilidade, né, que esses indivíduos tinham. Tinham barreiras, tinham lutas. Cara, eu fico pensando para Pedro ter que desconstruir a ideia da pregação para o gentio. Cara, era muita tradição. Era muita tradição, cara. E através daquele lençol, Deus deu a primeira pancada no alicerce de Pedro. E para mim a pancada principal é quando o Espírito Santo faz naquelas pessoas gentílicas o que fez com os discípulos. É o Espírito Santo agindo. Isso é um assunto que me encanta, sabe? Talvez hoje a gente não consiga, hoje a gente não vai conseguir conversar sobre isso, mas o Espírito Santo não agiu só nos discípulos, agiu em quem os discípulos estavam ouvindo.
E eu vejo que hoje nós achamos que por ter um conhecimento, nós somos melhores do que as pessoas. E eu acredito que nós somos mais responsáveis. Mais responsáveis por ter um pouco mais de conhecimento, quem sabe, como pastores. E responsabilidade de falar verdades bíblicas distintivas. Não o que a gente acha, mas Exato. o que está escrito. Exatamente, ninguém tá eximindo essa responsabilidade. Agora, como que eu olho para a Madre Albertina, lá do Chad, que me recebe lá na paróquia dela, na Sim. arquidiocese, hospeda a gente. Como que eu olho para uma mulher extremamente sensível a ouvir o evangelho, sabe? A gente teve a oportunidade de conversar. E eu olho e digo assim, não, né? Essa pessoa não é de Jesus. Como? Como é que você vai dizer assim, ó, não vou entrar na sua casa porque você come algumas coisas que a Bíblia diz que não deve, você bebe algumas coisas. Como é que você faz isso, né? Talvez pela nossa... A gente tem muito preconceito aqui no nosso país. E um dos pontos que eu me peguei como preconceituoso foi quando eu parei e percebi que eu não tinha amigos que não eram da minha igreja. E aí eu parei para pensar, falei, eu estou no lugar errado. Porque quando você vai olhar para Cristo, Cristo ele estava envolvido com a comunidade. Ele não estava só com os 12 o acompanhavam. E eles sempre estavam com outras pessoas. Então, amigo, eu quero te levar a essa reflexão que Deus me fez fazer alguns anos atrás. Se você hoje só tem amigos crentes, tem alguma coisa errada no que você entende sobre missão. Porque não é só você derramar um conhecimento sobre a pessoa, é você se aproximar. Fazer discípulos não é apenas o sentido de você colocar alguém numa cadeira, ensinar e falar é isso. Não, fazer discípulos é fazer amigos. É ser o sal na vida da pessoa. É dar sabor à vida dela. É se comprometer com ela. É chorar com suas tristezas, se alegrar com suas alegrias. É fazer parte da vida de alguém. É ser a carta aberta que Paulo diz que devemos ser. Mas, pastor Gilmar, chegando aqui ao final, Rodrigo, é uma alegria ter vocês aqui com a gente, mas eu preciso encerrar. E eu quero encerrar com uma pergunta para a gente conversar um pouquinho. O Espírito Santo escolhe as pessoas que ele quer salvar? Existem as pessoas que ele fala assim, não, aquele eu não vou falar para esse, para esse. Existe um comportamento que nós devemos escolher para testemunhar sobre Jesus ou não? Como é que funciona isso? Vou deixar os mais jovens começarem. Depois você reclama. O propósito de Deus é salvar a todos. E a salvação ele comunica através do trabalho do Espírito Santo. Então não tem um escolhido aqui e aquele lá não. Esse aqui eu não vou trabalhar com esse. E você não precisa se preocupar, porque eu não tenho interesse. O interesse de Deus é em salvar a todos. E através do Espírito Santo ele vai te mostrar quem são essas pessoas. Mais uma vez, acho que a gente está frisando muito nesse ponto pela importância que ele tem, da dependência do Espírito Santo. Tem uma história que eu gosto muito na Bíblia sobre esse papel da dependência. Ela está lá em 2 Reis, no capítulo 5, e você talvez conheça, porque ela é uma história que se conta muito, principalmente para as crianças, sobre Naamã, o comandante do exército do rei da Síria. Estava com lepra, então uma menina do povo de Israel chega e fala para ele, ó, tem um profeta que pode te curar. Uma menina que não tinha voz na época cultural. E nem tanto conhecimento. Mas provavelmente experiência. E ela testemunha para ele sobre a ação de Deus através desse homem. Exatamente. E fala assim, ó, vai para lá. Então ele sai, né, e vai em direção a Samaria, e chega lá com o rei. E o rei fala assim, cara, eu não posso fazer isso, né? O rei rasga as vestes. Por acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la para quem te envia, assim por diante. E daí ele então chega a Eliseu. Vou encurtar um pouco a história porque o ponto-chave está mais para o final. Ele chega para Eliseu fala assim, ó, vai lá e se lava 7 vezes no rio. E imagino a cabeça dele, né? Pensando, poxa, tem rios tão mais bonitos, tão mais limpos de onde eu venho, por que eu vou, então, nesse rio aqui, lamacento? Mas depois de ali resistir um pouquinho, ele vai, se lava e ele percebe então o poder de Deus. Que não estava no rio, mas estava
na fé que ele teve, Na obediência. na obediência. E daí ele fica todo lisonjeado e tal, e vai e segue. E antes de ir embora, ele chega e diz o seguinte, eu queria ler com vocês. Versículo 17. Se você não quer, ele tinha oferecido presentes, né? Então peço que seja permitido a este seu servo levar 2 mulas carregadas de terra, porque havia aquela ideia de que a terra seria onde ele estaria adorando e posteriormente ele adoraria lá na Síria. Levar um pedacinho de Israel para Síria. Exatamente. Porque esse seu servo, é como se a gente fosse falar hoje em dia aqui, né, os membros que hoje não estão tendo a oportunidade de congregar aqui no NASP, pegam um pedacinho da cadeira e leva para casa. É isso aí. Deixa eu levar um pedacinho da cadeira, né? Porque este seu servo nunca mais oferecerá holocausto nem sacrifício a outros deuses, a não ser ao Senhor. Olha o que ele fala. Eu estou me entregando a Deus. Eu reconheço o poder dele na minha vida. Mas que o Senhor Deus perdoe o seu servo uma coisa. Quando meu senhor, o rei, entrar no templo de Rimom para ali adorar, ele se encostar no meu braço, e eu também tiver de me encurvar no templo de Rimom, quando assim me prostrar no templo de Rimom, que o Senhor Deus perdoe esse servo por isso. Então ele fala, olha, eu reconheço o Deus de Israel, mas eu já vejo, olha, provavelmente eu cometo esse erro aqui. E é para ajudar o rei. Para ajudar o rei. Mas olha só que interessante, na nossa ideia, na nossa cabeça, muitas vezes a gente já vira e fala assim, não faça isso. Não pode. Não pode. Isso é adorar. Isso é adorar e papapá. O que Eliseu faz? Versículo 19. Eliseu lhe disse, vá em paz. Porque ele reconhecia que esse era um trabalho não dele. Ele era um trabalho de quem? Do Espírito Santo. Então, a gente tem muitas vezes uma ideia de que nós devemos fazer o papel que o Espírito Santo faz na nossa vida. Ou que faz na vida das pessoas, de convencer, de mostrar o erro. E ele percebe que não. O papel dele naquele momento era, fique tranquilo. Eu reconheço que o Espírito Santo vai trabalhar em você. Até mesmo me perdi, me esqueci qual era a pergunta inicial. Porque essa história aqui, ela... É porque eu já tenho mais um sermão pronto aqui na cabeça agora. Era se o Espírito Santo escolhe algumas pessoas. E aqui a gente vê que não, porque Eliseu sabia que esse capitão viria, mas ele agiu de maneira coerente, sem querer ser a consciência de Naamã, Sim. mas deixando que o Espírito Santo trabalhasse na consciência dele. Ele não foi um cristão Espírito Santo. Ele Isso. foi um cristão usado pelo Espírito Santo. Rodrigo, você usou a chave, mas pastor Batistotti, eu vi que o pastor Batistotti já estava assim, ele pega o microfone aqui, E tira. aqui. É melhor eu deixar, eu vou abaixar aqui já. Não, ele pode fazer o apelo. A história que o Rodrigo lembra tá bem casado com o que você perguntou. Cara, estamos falando de um general, chefe do exército. Então Deus escolhe alguns, Deus escolhe a todos. Eu ia citar... Quanto tempo a gente tem? Tem tempo para um minutinho aí? Só, 1 minuto tem. Só quero citar a história que está no guia de estudos. Tá bom, por também, favor. No Novo Testamento, para a gente comparar, porque a gente tem um cara aparentemente difícil de alcançar e a gente tem outro em Atos capítulo 17, 32. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Esse Areopagita era alguém que fazia parte da corte, dos julgamentos. Então estamos falando de alguém também... Um juiz. Exatamente. Uau, Advogado. esse cara não pode ser alcançado. Todos. Não existe limitação para a atuação do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Qual é a minha responsabilidade? Testemunhar para todos. Agora, o que vai acontecer, aí É outra história. não cabe mais a mim. Então, meu querido amigo e amiga, você está observando isso? Não tenha medo de falar, mas cuidado para não tentar ser a consciência da outra pessoa. Não somos nós que usamos o Espírito Santo, é o Espírito Santo que nos usa. Então esteja sempre com os seus ouvidos atentos à palavra do Espírito na sua vida, na sua mente, para você testemunhar para as pessoas. Pastor Batistotti,
as palavras finais para o pessoal que nos acompanhou até agora. Você pode olhar nos olhos das pessoas, olhando aqui para essa câmera, nos olhos das pessoas. Quais são suas palavras finais para quem nos acompanhou até agora em 1 minuto? Que o Espírito Santo me use, apesar das minhas limitações, para ser uma bênção na vida de todas as pessoas. E que o Espírito Santo use você também. Menos Gilmar, mais o poder do Espírito. Amém. Rodrigo, suas palavras finais para o público que nos acompanhou até agora. A gente comentou muito sobre algumas experiências pessoais nossas, né? Principalmente do outro lado do mundo. Mas vale mencionar mais uma vez que o mesmo Espírito Santo que nos usou e nos deu a capacidade de entender essas experiências lá, é o mesmo que pode te usar aqui também. Então, seja dependente dele. Não seja um cristão, como a gente falou, que tenta usar o Espírito Santo. Seja um cristão usado por ele. E veja as bênçãos na sua vida e na vida das pessoas com quem você entra em contato. Muito bem. Rodrigo, obrigado. Pastor Gilmar, muito obrigado. Pastor Gilmar, o senhor nos despede em oração? Por favor. Obrigado, Pai, por podermos compartilhar Tua palavra aqui, através da lição. E a gente clama que o Espírito Santo use a cada um de nós, que a gente seja dependente dele, como o Rodrigo enfatizou. E a gente clama por cada telespectador, que o Senhor use cada um para que a gente faça diferença na vida das pessoas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Para você, amigo, que a graça e a paz do Senhor Jesus cubra você. Semana que vem estamos juntos. E amanhã, o último episódio do estudo do livro de Jonas. E na quarta-feira, um tema fantástico, hein? Judas, o traidor. Nos vemos semana que vem. Até lá.